Boa noite, doutora Cristina. Boa noite. Boa Boa noite noite, para doutora. todos. Boa noite, Mário. Boa noite, Juliana. E a paz de Deus nos envolve agora e sempre. Amém. Hoje, o nosso estudo é a aula 46 e fala sobre força de repulsão em atividade. Nós temos a autorização para dar início, doutora Cristina? Podemos sim. Amém. Passo a palavra. Vai começar, não, a Moleia? Não vai começar, para começar. Você quer começar e ainda pode começar? Tá bem, então eu começo por Cristina, boa noite. Fala em português. E porque eu posso falar em italiano. Tá me ouvindo bem? Doutora Cristina, posso começar? Podemos sim. Ok. Então, eu queria fazer uma pergunta, doutora Cristina, em relação quando acontecer na mesa mediúnica, não? De um médio e a oscilação emocional, né? A oscilação emocional. E não saber, e não distinguir o que é do espírito, o que é emocional, né? E entra num estado de confusão. O doutrinador tem que subentrar imediatamente ou tem que deixar o médio sair sozinho nessa situação? Bom, os médios com problemas emocionais e com reações emocionais, como choro, desespero, ele está muito sensível pelo lado emocional. Pelo lado mediúnico, isso vai atrapalhar muito as comunicações espirituais. Porque muitos problemas que vocês passam, eles não podem atravessar a porta de uma mesa mediúnica. Porque a sutilidade que existe na memória de vocês, muitas vezes vai impedir essa comunicação espiritual. O motivo pelo qual isso vai acontecer está ligado justamente ao quê? Ao desespero. Muitos espíritos, às vezes, doentes, se negam a se comunicar por esses meios, porque sabe que essa cura não vai acontecer e ele vai carregar também uma carga emocional desse médio para o mundo espiritual. O conselho que a gente dá é que o médico que esteja passando por esse problema, ele não vá para a mesa mediúnica, ele não vá para a psicografia, ele não vá para o trabalho de paz. Peça um socorro espiritual, peça ajuda, recorra a um psicólogo. Esse é o melhor caminho para o médico que está doente emocionalmente. Ok, tá bem. Obrigada. Depois eu queria falar sobre a mulher hemorrágica, não? Que acontece o processo de desmaterialização pela força energética, né? Que é a pressão do plexo energético, sob a pressão do plexo energético. E a senhora fala da matéria, não? Fala do estado gasoso, do estado líquido, mas nunca do estado, depois se referente que nunca do estado sólido, não? Aí eu queria saber, essa matéria que a senhora fala, está igual à composição que consiste esse mioma? E quando a senhora fala que não pode nunca acontecer o estado sólido se refere à pedrificação do perispírito, ao degênero? Não entendi bem essa passagem, a senhora poderia me explicar para a gente, para quem não entendeu? Veja só, quando a gente vai para a propriedade da matéria, é o que eu digo aqui. Tem mulheres aqui com mioma de 5 centímetros. Então, essa elasticidade orgânica, ela não dá para fazer uma cirurgia espiritual para tirar isso, não. Tem umas que tem 10, eu já vi umas com 15 centímetros. Isso é um tumor de uma dimensão enorme. O que a gente pode fazer ali é aplicar as medicações e caminhar para a cirurgia material. Mas a cirurgia espiritual, eu sou bem sincera com elas, isso não vai resolver.
Porque o fator ali não é a danificação perispírito periférico, a Ah, danificação é orgânica. O tumor se alimenta, às vezes, de sangue. E nessa tá. proporção que se alimenta, ele se fortalece. Aí não tem como a gente fazer uma cirurgia espiritual para retroceder um tumor de 10, 15 centímetros. Isso é papel da medicina material, isso não é nosso papel. Então, o que eu posso dizer para elas é, eu no dia da sua cirurgia, eu acompanho em bloco cirúrgico, mas eu não vou mexer nisso, porque isso não é assunto nosso. Entendi. E como por agora me veio outra pergunta automática, né? Que a senhora falou assim que o fibroma não, o fibroma, o mioma, o que nós chamamos aqui, dizemos, o endometriose, não, que não me lembro a palavra justa, é que se alimenta do sangue, né? Do ciclo menstrual, coisa do gênero. Mas no caso que essa pessoa não tenha mais a menstruação, e esse fibroma ou esse mioma continua a crescer, que qual é o problema? Que se quando as pessoas fazem, a pessoa faz, dizemos assim, o exame, né, a ecografia vaginal, né, e dá resultado que ele está crescendo, mas que não tem mais alimentação do sangue, nesse caso, não tem mais o ciclo menstrual, né, para poder se alimentar. Nesse caso, doutora Cristina, que coisa seria esse problema desse mioma crescer, por qual motivo? Olha, É um problema. independente da menopausa ou não, os miomas, eles vão se alimentar de sangue por vasos sanguíneos que está localizado no útero, independente de menstruação ou não. Ah, As assim? ramificações de um tumor, às vezes, procura justamente o quê? Artérias, procura veias, vasos linfáticos. Então, ele é um corpo estranho dentro do organismo, que ele precisa sobreviver. E muitos deles se multiplicam e sobrevivem porque começa a haver ali um estado, né, de absorção sanguínea, independente da própria menstruação sua, não existe mais. Ah, entendi. Ok. Obrigada pelo esclarecimento. Uma outra pergunta é sobre o médio. O mesmo médio sendo equilibrado, que vai ser, mesmo ele sendo equilibrado, ele vai se contaminar, né? Mas as contaminações, como diz na apostila, não são transmissíveis, né? Então, quem que ele contamina, então, a esse ponto? São os outros? Ou os outros trabalhadores, ou ele mesmo, o plexo dele, os órgãos, o que que ele contamina nesse caso? Eu não entendi. Repita a pergunta que seu vídeo travou aqui, viu? É, eu falei, não, que o médio, mesmo sendo equilibrado, vai se contaminar, né? Mas a contaminação não é transmissível. Aí eu me pergunto, quem que ele vai contaminar? Ele vai contaminar os órgãos dele mesmo ou vai contaminar os outros trabalhadores, falo de um hospital, nesse caso? Eu não Veja entendi só, bem a a contaminação explicação. individual e o equilíbrio moral do médico facilita com que ele pegue a contaminação, mas o organismo dele próprio elimina a contaminação. Porque existe É, aí o mecanismo de defesa fluídica que vai fazer isso. Nesse caso, ele não transfere essa contaminação para outros meios. No caso do médico, que ele tem um desequilíbrio emocional, bebe, fuma, olha, qualquer contaminação nele se espalha. Por isso que a gente não permite esse tipo de comportamento, porque esse tipo de comportamento põe em risco todo um grupo. Uma coisa é você cuidar de um paciente que fuma e bebe, entendeu? Outra coisa é você ter um trabalhador no setor que fuma e bebe, é muito diferente, porque ele é o transmissor fluídico, o paciente ele é o receptor, o paciente está na luta moral, enquanto que aqueles médios, na verdade, eles não querem moralidade, eles querem facilidade. Então, é muito difícil manter essas pessoas dentro de um trabalho como esse. ok, ok, muito obrigada. Depois, a última pergunta é sobre o passista, né? Eu, passista, né? Vou aplicar um passe em um paciente que não acredita, né? Porque a gente viu também na apostila, a senhora já fez diversas demonstrações para a gente,
que esse paciente não acredita no passe, mas quer de todos os modos que o passista faz o passe, né? Quer receber o passe. Eu posso aplicar, nesse caso, eu como passista, naquele momento ali, posso aplicar, vou ter assistência no mesmo, em frente dessa situação, como nós podemos no hospital, porque isso vai acontecer muito nos hospitais, né? Que a pessoa chegar de frente e quer ser o passista, né? Como é que você vai receber o passe, e como a gente deve comportar trabalhando no hospital, em confronto a esse paciente? Olha, eu acredito que a sua pergunta se encaixa muito naquilo que eu faço. Eu vejo que tem uns que acreditam e tem outros que não acreditam. Qual é o meu papel? Fazer a minha parte. Se ele não acredita, eu estou fazendo por amor. Se o amor não chegou ainda no coração dele, o problema está nele, não está em mim. Eu não estou aplicando o passe a pulso nem forçado. Eu estou fazendo pelo sentimento de querer ajudar. Mas, se porventura ele não quer ser ajudado, o problema vai ser dele, não vai ser da passista, não. Ok. Eu agradeço muitíssimo pelas suas explicações. Foi muito esclarecedora. Muito obrigada. E passo a palavra. Então, falo. Boa noite, doutora Cristina, sou a Norma. Boa noite. A pergunta que a Ieda fez, mais ou menos, era aquela que eu queria fazer, da mulher hemorrágica. E eu achei, achei lindo, é impressionante esse pedaço aqui que Jesus, porque na Bíblia não fala nesse modo, né? Tanto seria do mioma, porque praticamente ela já respondeu, eu tinha essas dúvidas, porque para falar eu tenho também pequenos e está estacionário. Mas essa passagem que aqui ele fala, alguém tirou minhas virtudes, que aí ele não poderia dizer, alguém tirou os meus fluidos. Eu nunca imaginava uma passagem tão linda assim, desse jeito, porque na Bíblia já é bonito, ainda mais assim. Então, é uma coisa bem, é muito emocionante essa parte da mulher hemorrágica aqui. É porque Jesus, ele tinha uma percepção energética positiva a 100%. Não existia partícula negativa. Uhum. Então, essa mulher estava numa ansiedade enorme de querer encontrá-lo. Mas todas as vezes, quando eu ia procurar, não existia espaço para conversar com ele, porque geralmente ele era acompanhado por grandes multidões. E naquele dia ela caiu no desespero. E nesse desespero que ela caiu, a força de atração dela aumentou. Então ela tirou o fluido acima do permitido. E quando ela tirou esse fluido acima do permitido, ele sentiu uma coisa nela chamada ansiedade pela cura. E ele disse: alguém me tirou virtudes. Eu disse. Alguém me tirou fluidos. Se ele fosse falar fluido, ninguém entendia naquela época. Virtude significa qualidade, boa, positiva. E naquele momento ela declara que foi ela quem tocou nele e ela ficou curada. Então, olha, o que é que acontece na cura? A vontade tem que ser do paciente e a fé tem que ser do passista. Se o passista tem fé e o paciente não tem a vontade, há uma grande barreira nisso tudo. Há um grande empecilho nisso tudo. E o que é que nós poderemos fazer? Nada, porque isso depende muito da pessoa que deseja a cura. Eu já vi curas espontâneas, que é as curas rápidas, pela fé do paciente, onde a dosagem que eu dei foi a mesma que eu dei ao outro, mas só que o outro não tinha fé e o outro tem fé. Então, o que aconteceu ali na mulher hemorrágica foi a virtude da fé e a A fé. perseverança de querer ficar boa, né? Com certeza. Depois aqui, doutora Cristina, eu escutei quando no áudio a senhora fala daquela criança que teve o câncer
na cabeça, que era esse irmão que estava do lado da criança. Então, isso aqui, lógico que eu escutei bem a aula, geralmente, porque aqui tem muitas crianças que têm esse tumor. Então, pode ser que com nós, lógico que vai chegar no hospital um caso assim. E eu não imaginava que poderia acontecer isso com uma criança, estou sendo sincera, eu imaginava com um adulto, mas não que chegava a atacar, já escutei a aula da senhora antes disso, mas tipo, atacar tanto uma criança para deixar ela num ponto como ela ficou, sem falar, sem esse Tem irmão reação que, nesse mundo sim, do espírito. sendo uma Olha, criança, que é uma criança, deixa eu dizer uma coisa a você, meu filho. Existe no Livro dos Espíritos a classificação que diz o seguinte: a predominância na Terra é do mal. Quando eles falam sobre a predominância do mal, significa que os que reencarnam também não são bons. Traz consigo os verdadeiros ódios dentro de si, que acelera os processos de tumores, esquizofrenia e queda imunológica, que leva muitas vezes à morte prematura através de ataques virais. Eu estou tratando de um caso, num determinado hospital, olha só, que o espírito desencarnado atacava a criança no ventre da mãe. Olha só, ele projetava a energia sobre o sistema nervoso da mãe, a mãe descarregava na criança, e essa criança no ventre, muito inquieta, ela só vivia se mexendo e a mãe passando mal. E nós fomos conversar com esse espírito para saber qual era o motivo disso tudo. E ele disse: eu não tenho nada a ver com a mãe. Meu problema é com ele. Foi ele que me fez mal, não foi ela. Então, nós explicamos para ele que ali era um estado gestacional, que a criança nem nasceu para que esse ódio todo. Ele se afastou. Mas um dia ele pode voltar? Pode sim. Sabe por quê? É lei de causa e efeito. A criança que você vê ali inocente não foi o espírito inocente de vidas passadas. Ele retornou. E o grande problema, a grande questão, como você também pensava e muitos pensam, é dizer assim: as crianças têm proteção de Deus, depende. As evoluídas, sim. As que não conseguiram evoluir, essas responderão pelos seus atos. Então, não são todas as crianças que são atacadas. As que têm evolução, claro que elas têm a própria defesa do campo magnético. Mas as que não têm evolução, esse campo magnético não tem defesa. Por isso que tem os ataques. Entendi. Doutora Cristina, eu entendi bem essa lição aqui, eu terminei com as minhas perguntas, porque eu acho que eu escutei umas 6 vezes essa lição da senhora, Graças a Deus. porque eu gosto. E muito obrigada, gratidão. Eu passo a palavra. Se alguém vai fazer a pergunta, Leia, não tinha? Leia. Sei. Passo a palavra. Doutora Cristina, boa noite. Boa noite. Tenho duas perguntinhas do Mário. Ele pergunta: por que um médium que fez o seu trabalho de má vontade e corre o risco de ficar na crosta terrestre após a morte, sem poder ir nem mesmo nas enfermarias? Mas, mesmo de má vontade, ele trabalhou para ajudar os espíritos necessitados.
Seu Mário, eu concordo com o senhor. Só que colônia espiritual, ela não se encontra aqui dentro desse hospital. Vocês vão ter essa parada obrigatória dentro dos hospitais para desadaptar-se à comida, à bebida, a todas as necessidades físicas. Porque em colônia não vai ter nada disso. Ao sono, entendeu? E tem muitos que chegam aqui e dizem assim: eu estou morrendo de sono. E o espírito dorme, eu não durmo. Mamma mia. Mas vocês Gente, dormem de roncar. Esse período é para vocês se adaptando para a colônia. Com um determinado tempo, tem uns que dizem assim: é interessante, eu perdi meu sono. Por que eu não estou dormindo mais? Porque você é um espírito. O espírito não dorme. Ah, então está acontecendo comigo. Tá vendo? Está acontecendo você já antes de vir para cá, desencarnou? né? Nem Já estou dormindo, desencarnou ainda. não estou dormindo quase nada, doutora Cristina. Então, Você a já necessidade desencarnou, Norma? Já estou me preparando. eu acho que é. Quando tu chegar aqui, vai ser fácil se adaptar. Então, Vai ser vocês passam um período aqui, mais ou menos de 6 meses a um ano. Depois disso, vem a transferência, onde a psicologia vai avaliar vocês e ela vai dizer, olha, ele já é fluidicamente um espírito adaptado. Então, ele já pode ir para a colônia. Isso não é bom? Entre a colônia e o umbral, não é melhor a colônia? Madonna. Colônia, Porque que a gente Sim. lê, pelo amor de correto. Deus. Então, vocês vão para a colônia. E quando chega na colônia, o que é que vocês vão encontrar? Faculdades de medicina espiritual, faculdade de teologia, faculdade de engenharia, preparo reencarnatório para a próxima reencarnação. Aí você já esqueceu até. Aí depois eu pergunto a você lá, depois de 5 anos, quer voltar para a Terra? Deus me livre, quero não. Aqui é o melhor lugar do mundo, quero não. Ali é muito tormento, é muito sofrimento. Os espíritos têm o direito de sair da colônia para visitar seus familiares, mas a maioria não querem, porque vão se Não quero. perturbar. Então, essa passagem temporária de 6 meses a um ano é fundamental. Aí, por que eu digo assim? Os trabalhadores que desencarnarem não poderão trabalhar nesses hospitais, porque eles ficam dentro da crosta terrestre. Isso perturbaria vocês. Você imagina você trabalhar no hospital da Itália, vendo seu filho, sua mãe, todo mundo ali. Esse vínculo não se quebraria nunca. E você sempre estaria preocupado com eles. A morte é para quebrar o vínculo e para mostrar a você que você tem famílias espirituais. Muitas vezes eu vejo filhos em colônias que encontram mães de vidas passadas. Se abraçam, conversam. E quando eu pergunto, não quer ver a sua mãe não, lá embaixo? Ele diz, doutora, a minha mãe me fez muito mal. A minha mãe é essa agora. Então há uma mudança total. É por isso que esse estágio, como o caso de seu Naelcio, ele passou aqui esse período, mas pergunta a ele se ele quer voltar para cá. Ele faz. É complicado aquele povo, né? Eu digo, meu irmão, deixa lá mesmo. Ele não quer vir mais, porque ele sabe que aqui é complicado mesmo. Certo. Que lindo. Sim. Mas então, nesse caso, esse médico que trabalhou de má vontade, ele então vai para uma enfermaria, ele não fica jogado, abandonado na crosta dessa tua resposta. Olha, todos os médios, eles são assistidos desde que ele trabalhou para isso. Não adianta ir em busca de salvação fácil. As pessoas acham que aceitar Jesus é estar deitado numa rede ou numa cadeira de balanço, ou simplesmente olhando para o céu para ser arrebatado. Não é nada disso. Aceitar Jesus é aceitar a sua cruz, é aceitar ajudar o próximo, é aceitar moralizar o outro. E isso sim é aceitar Jesus. Esse estará na glória do Pai. O que é a glória do Pai falado na Bíblia?
é as colônias espirituais da glória do Pai. O outro estará nos tormentos, é o estado de consciência das regiões inferiores. Só fez maldade, como é que você quer bondade? Certo. Segunda pergunta do Mário, ele fala, a aula fala que o passe funciona somente se a pessoa acredita no seu efeito. O médio trabalhador, com certeza, ele acredita, mas o paciente é cético, cheio de dúvidas. Funciona igualmente ou todos os dois, tanto o médio quanto o paciente, têm que acreditar na eficácia do passe? A senhora já respondeu um pouco, né? Deixa eu passar aqui a experiência do Maria Cláudia na sua fundação. Quem é que vai transmitir a fé para o outro? É o passe, a palestra, é o outro que foi curado que vai dizer ao outro, olha, funcionou. Então, o que acontece dentro de um hospital? Porque nós temos aqui 70 consultas por semana. Quem é o maior divulgador disso tudo? É o paciente que ficou curado. É o paciente que melhorou. Ele está indicando um ao outro. Então, o que acontece? Quando chega aqui o atendimento, a atenção, o amor que se tem a eles se apegam a isso aqui. Você vai fazer a sua parte. Uns vão agradecer, outros vão dizer que não funciona. Mas a quantidade que diz que funciona supera a mínima quantidade de incrédulos. Então, o que a gente tem que fazer, pessoal? É fazer a nossa parte e a divulgação principal é dos pacientes. Obrigada, doutora Cristina. Eu tenho uma pergunta. Quando a senhora fala em um estado de mentalização que todas as impurezas devem ser eliminadas para que o médium faça, senão esse estado não funciona. Mas de que impureza a senhora se refere? Pode repetir, por favor? Quando o médium ele faz o estado de mentalização, a senhora fala que todas as impurezas existentes nesse médium devem ser eliminadas, senão esse estado de mentalização não funciona. E de que impureza a senhora fala, se refere? As impurezas fluídicas mais perigosas são as internas. As externas, elas têm que ser eliminadas pelo estado de mentalização de vocês. Caso contrário, pessoal, olha, é como um cafezinho que caiu num pano lá, e esse café, por enquanto, ele está na superfície em cima do pano. Mas se ele adentra, aí complica. É justamente as complicações das contaminações em médios que levam a doenças mais graves. Se ele faz um estado de mentalização, o que acontece? Todas aquelas impurezas que estão na parte superficial, elas são eliminadas, elas não entram. Isso quer dizer o seguinte, que o eletromagnetismo negativo, ele está sendo eliminado dentro do seu princípio. Agora, depois que entra, é complicado. Aí vem as dores no fígado, vem as úlceras, vem os processos cancerígenos de muitas pessoas. Por quê? Pela falta de Deus em vossas mentes, é que atrai o fluido negativo, que são correntes perigosíssimas para o organismo humano. Obrigada. Nós estudamos os passes, todos os 8 passes fluídicos, né? E tem um deles que é o repulsão magnética, que é aquele que parte do timo, que vai para o bulbo, ativando o sistema nervoso central e rapidamente esse campo se abre. E então, comparando esse passe de repulsão e esse estado de mentalização do médio, que é também criando essa luz, eles têm o mesmo objetivo, doutora Cristina? Só que um é aplicado e o outro é feito? O de repulsão e mentalização, Hum, sim, veja só. O de mentalização, a gente sabe que a ampliação ela é enorme.
O de repulsão eu uso mais assim, em comunicações persistentes, onde o médium está incorporado e aquela entidade não quer ir embora. Então, eu faço a repulsão magnética para ampliar, já que o médium não tem experiência. Quando esse médium tem experiência, eu posso pedir a ele um estado de mentalização. Então, Que é ele uma faz, repulsão. amplia, que é uma repulsão também, certo? Sim, Agora, quando o paciente não tem experiência, como é que ele vai fazer uma mentalização que ele nunca fez? certo, Quem tem que fazer sou eu, imediatamente, viu? certo. Ah, ok. Então, ok, que eu estou me lembrando que naquela de atração, quando o médium ele não consegue fazer atração, a senhora faz com o algodão, né? E pensa por ele, aquele dali. Aquele pedaço. Obrigada. Eu tenho a última pergunta. E na prática da força de repulsão em atividade, né, a senhora fala, aqui na apostila, nós lemos que é um veículo de proteção para manter a saúde do médium. E que quando ele faz essa comunicação, se o espírito tem uma contaminação, deu o exemplo do álcool, o nosso campo magnético ele vai ficar amarelado, mas aquela contaminação, após a comunicação, retorna ao espírito, porque eu tendo essa força de repulsão em atividade, consigo eliminar. Ele vai embora com o que é dele. E no caso dos médios, que são como ambulância, onde esse médio passa, esse médio arrasta. E esse médium sofre esse incômodo da parte dessa entidade enferma o dia inteiro, né? Principalmente no dia que tem trabalho. Então, essa mentalização que esse médium faz, ele não consegue manter essa entidade um pouquinho distante do campo, de modo que ele não sinta muita, porque tem médium que sofre tanto, essa mentalização não Veja ajudaria? só, quando a gente entrar no livro dos médios, vocês vão ver que existem várias categorias de médio. Eu não posso definir médio, eu tenho que saber a categoria. Os Ah, médios impressionáveis é impressionante. O que é que acontece? A impressão fluídica, ele pensa que é o espírito. Então, esses médios têm que ser educados, porque o impressionismo que ele tem com relação a tudo que ele acha que é o espírito que está atuando sobre ele, atrapalha ele, a mediunidade e atrapalha também a instituição. Porque a gente vai ficar a vida inteira cuidando dele, onde já sabemos que a categoria dele é médio impressionável, então ele vai ter que se educar, ele vai ter que estudar, só que muitos não querem. Olha, eu já vi médio impressionável aqui, paciente, impressionante. Eles chegavam aqui e diziam, estou com entidade, estou com entidade. E o que foi que eu fiz para provar que aquilo ali era só impressão? Parou. parou tudo, né? Parou Hum, tudo. Que pena. parou a imagem. Blocou. Doutora Cristina, a senhora nos escuta? A gente não escuta, não. É lá. Não dá para escutar nada. Mas tá vendo ela? Sim, ela Ela está tá. ainda. Ela está, mas está. Não, agora sumiu. A internet ali.
Caiu. Sim. Que pena. Agora, Rita, Hum, essas substâncias, não, essa pergunta que ela você chegou, fez. Ieda. Ah, chegou. Boa noite, Eu doutora acredito que Cristina. foi a internet nossa aqui, viu? Né? Tá aí. Não foi Certo. daí, não. Então, como eu estava falando sobre médios impressionáveis, é muito complicada a situação deles. Por quê? Olha, se chove na telha, ele diz foi o espírito. Então, foi o que a gente fez aí, como eu estava falando para vocês. A gente simulou que tinha evocado a entidade e voltou para o médio. E o que foi que ele disse? O espírito foi embora. Embora para onde? A gente não fez nada. Então, é interessante que esses médios, eles não se esforçam, eles não querem estudar nada, eles não querem saber de nada. Apenas ele quer usar os espíritos para algumas ocasiões que ele acha necessário. Quando agride uma pessoa, os médios impressionáveis dizem o quê? Foi o obsessor. É muito complicado trabalhar com esses médios, porque existe o diagnóstico fluídico, existe os diagnósticos orgânicos, e existe os diagnósticos espirituais que apresentam dos espíritos. Só que na cabeça dos médios impressionáveis, o que é que eles dizem? Tudo são os espíritos. E ele não faz nada. É complicado você trabalhar com esses médios. Certo. Eu acabei minhas perguntas. Eu só tinha essas mesmo. E ele estava falando da Sim, substância fluídica durante a o passe. substância. Sim, não, estava, porque eu vi ali naquela pergunta que você fez, foi em relação própria, e eu tinha outra perguntinha aqui para fazer, com o esclarecimento, porque eu não tinha entendido que as substâncias que vem, que a senhora fala que as substâncias, pode ser que eu tenha entendido errado naquela parte ali, porque eu fiquei lendo, relendo, mas não entendi, porque dizia que as substâncias vêm devolvida para o espírito, como fica? Como é que vem devolvida para o espírito, o médium? Como é que vai curar esse espírito? Se as substâncias suas doentes voltam para ele mesmo? Aí ele fez essa pergunta. Ou vai. Deixa eu explicar para vocês o que é uma comunicação mediúnica. A comunicação mediúnica é uma recomposição de energia positiva que o médium vai doar ao espírito necessitados. O que acontece com muitos médios que participam de reuniões desequilibradas? Ele sai passando mal, porque ele absorveu tudo o que o espírito tinha de negativo. Então, a reunião foi incompleta, porque é uma reunião equilibrada. Então, Ieda vai devolver a ação positiva para o espírito doente, ele vai absorver com a ação positiva e vai sair curado, ele não vai jogar nada em cima de você. É você que está jogando sobre ele. Mas quando o Ah, médico está numa reunião desequilibrada, o que é. acontece? Os espíritos necessitados entram em desespero. Ele está sentindo dor, a dor não está passando. Ele está sentindo agonia, a agonia não está passando. O que é que ele faz? Ele joga para cima do médico. E, na realidade, Ah, ele tem uma transfusão fluídica do médium para o espírito, que vai processar todo o que fluido vai você. dele e vai fazer a É. cura nele. Entendeu, Ida? Entendi. Agora eu entendi. Não, porque eu fiquei matutando, fiquei pensando, falei, meu Deus, como é que o médico vai mandar essa substância? Volta para o espírito, se o espírito é doente, que está precisando do médium. Eu fiquei pensando, falei, meu Deus, ele vai ficar mais doente, ele já está doente. Eu não entendi a coisa. Eu falei, vou pedir. Quando ficou para a última parte, eu falei, vou pedir uma explicação. Tá certo, É agora eu por entendi. isso que É por isso Respondeu que então. muitos médicos, olha, após uma comunicação, sentir dores em todo o corpo, aqui eu geralmente digo o seguinte: se você entrou bom, tem que sair bom. Você não pode voltar para casa assim. Se a Tá reunião certo. estiver desequilibrada, todos os médios vão apresentar um sintoma. Um vai sair com dores nas articulações, outro com enjoo, outro com dor de cabeça. A doutrinadora é perturbada. Significa que essa reunião está ruim. Tem que parar a reunião para chamar o grupo
para saber o que está acontecendo, porque não é normal, porque dentro de uma mesa mediúnica, a gente tem médicos, enfermeiras e psicólogas, está todo mundo ali. E onde está esse povo que todo mundo saiu doente? Então, isso é injustificável. Então, o processo mediúnico, ele é muito científico dentro de uma reunião. Os anestesistas estão ali também para dar o socorro àqueles espíritos. Então, você tem um aparato de médicos que não é para ninguém sair doente. E por que alguns médicos falam que sai doente? Alguma coisa tem de errado. Então, alguns médicos, após a reunião, dizem, olha, reunião mediúnica eu não consegui dormir. Uma coisa de errado. Alguma coisa não está encaixando nessa reunião. Você tem que dormir, você não pode sair de uma reunião com mal-estar, com frio, com dor de cabeça, com diarreia. Não pode, pessoal. A condição atmosférica dessa reunião, ela é péssima. Não há condições fluídicas adaptáveis para essa reunião. Se isso acontece, suspenda a reunião e vamos começar tudo do zero. Certo, ok. Obrigada, não, claríssimo. Isso eu entendi qual é o Eu problema. queria fazer uma pergunta, doutora Cristina. Assim, Com vocês no hospital, qual é a durabilidade do tempo do passe, a programação de vocês? Quanto tempo dura para aprender todo? Qual seria? Porque nós já fizemos esses, eu perdi alguns, porque a senhora sabe que eu estava no Brasil. Eu fiz alguns meses, depois, dezembro, janeiro, eu perdi alguns. Então, eu queria saber qual é o tempo que dura para aprender o passe, para fazer o curso, né? Que seria isso que nós estamos fazendo. veja só, aqui eu aumentei o curso para 2 anos, porque na realidade eu vi a necessidade de muita gente nessa região que não tem conhecimento do que é espiritual e vai mexer com o lado mais perigoso da mediunidade, que são as comunicações inferiores. E isso você tem aqui praticamente uma visão mista de todas as comunicações nessa região Nordeste. Vem com vícios de tudo e de todas as maneiras. Eu não podia fazer mais um curso de 6 meses, eu tinha que fazer um curso de 2 anos para ele. No caso de vocês, um curso de 1 ano, ele é essencial, não tem nenhum problema. Na Itália e na Europa, vocês não vão encontrar essa questão de mistura. Aqui já é complicado. É uma mistura de comunicação que, olha, só Deus mesmo na causa. E essas pessoas vêm, na realidade, convicta que estão certas. E depois do curso, elas percebem que erraram. E elas percebem que mediunidade elas não podem beber, não podem fumar. Elas têm que ser pessoas honestas, equilibradas. Elas passam a ver que aquele mundo que elas viviam era um mundo completamente da fantasia. Começam a exercer a faculdade dentro do hospital. Eu vou ter hora para chegar, eu vou ter hora para sair, tá entendendo? Eu tenho coordenação que eu tenho que dar satisfação. Então, eles vão ver que aqui existem regras essenciais para a evolução espiritual de todos. Então, nós teríamos 1 ano para fazer esse curso do passe aqui na Itália. Esse Não, o que estudo do nós. passe, se for só o passe, eu acredito que em 40 dias dá para fazer só o passe. Mas, doutora Cristina, a gente se encontra 2 vezes por mês para fazer 2 passes. São 18 fluídicos, são 6 meses. Faz a conta. 2 passes por mês. Se a gente se encontrasse uma vez por semana, seria 4 passes por mês. Inclusive, Leia, meses atrás, disse, gente, vamos acelerar, se ver um pouquinho mais. 2 vezes por mês é pouco. Eu concordo com ela. E a gente não conseguiu de fevereiro para cá fazer nenhum, por motivos vários. Por turno, por isso, aquilo. E a minha dúvida também seria agora que eu vou tirar isso daqui. A gente faz esse curso e já pode fazer estudar para a mesa mediúnica, doutora Cristina?
Veja Não, só, tem um hospital. não terminando ainda de fazer totalmente o curso do passe. Não, Era a minha primeiro dúvida. vocês têm que ter a base fluídica, que é a base de defesa. Eu tenho um Hum, hospital fundado há 5 anos aí que não tem mesa mediúnica, porque eles não têm experiência. Então, às vezes, eu mando para cá para aprender aqui, para depois abrir lá. Estudar entendi. doutrinação é mesa mediúnica? Oi? O livro de doutrinação é estudar mesa mediúnica, doutora Cristina? É o livro de doutrinação, na realidade, ele serve também como base para a mesa mediúnica. Mas Uhum, o mais perigoso na mediúnica é a prática. Eu digo hum. perigoso por quê? Perigoso porque vem muita fantasia na cabeça de muito meio. E eu me preocupo muito com isso. Eu tenho que saber quem é quem, para não botar fantasia nas comunicações. Por isso tem hospital que está fundado há 5 anos, mas eu não tenho um grupo ainda que eu digo assim, eu vou começar agora, eu não vou. Fica no trabalho de passe, que é um desenvolvimento mediúnico também. Então, é melhor nós ficar no Ai, passe, não, bem terminar assim, ó, todo. Norma. Calma, Oi? Norma, calma. Calma, Calma, Norma. Norma. É só o Calma. estudo, é? Não, eu sei. Calma, calma, meninas. Eu estou perguntando, né, Quando a para a Norma doutora quer Cristina. pagar a conta com a justiça divina logo, viu? É, Já tá? não, eu tenho que tirar minhas dúvidas, né, doutora Cristina? Então, nós ficamos no passe, primeiro no passe, depois passamos para estudar a mediúnica, né? Depois que Fique terminar no passe, tudo. fique Primeiro no no passe. passe. E comunicação mediúnica, depois eu vou mandar filmar aqui uma reunião Uhum, mediúnica e mandar para vocês, viu? tá bom. Não, se É. como eu já estou ficando sem sono, eu já Essa aqui estou está me preparando. antecipando o tempo. Ô, Ai, eu falei, já Mas Norma, com vou fé e Deus vai tomar dar pronto. certo, viu? você Ai, está brincadeira, Você antecipando doutora o sabe que o tempo. sono Cristina. não volta na mediúnica. Doutora É, tô Cristina, eu brincando. teria uma Só uma- pergunta. Quando fala que o médium leigo, ele fala assim, eu estou com um espírito necessitado. Em vez daquele que tem habilidade de concentração, ele sabe identificar que esse mal-estar que ele está se sentindo não é de um espírito, mas é dele. Para ter essa habilidade, para saber definir o estudo, só o estudo é já uma boa coisa ou é só com a prática? Repita a pergunta que teu vídeo travou. Ok. Aqui na apostila fala que tem médium, né, o leigo, que ele fala, estou com necessitado. Ele deve estar sentindo algum mal-estar e fala assim. Já aquele outro com habilidade em concentração, ele fala, eu estou contaminado, mas não estou envolvido com a entidade. Ele admite que o que ele está sentindo é dele, ele sabe reconhecer. A minha pergunta é, esse saber reconhecer sai, o médium adquire com o estudo do livro dos médios, com esse estudo, ou só com a prática? Eu acredito que a teoria é algo bem longe da prática. A prática você vai aprender, e na prática só se aprende com paciência. A teoria é maravilhosa, você vê coisas fantásticas ali, mas a convivência com a mediunidade é completamente diferente. Existem médios, principalmente os impressionáveis, se por acaso ele sentir a ação de uma entidade, ele cai em desespero, ele entra em pânico. Aquele médio mais centrado, não, ele vai levar aquilo na normalidade, vai fazer a prece, chamar o anjo de guarda do necessitado, para ser encaminhado para a enfermaria. Então, o que a gente diz que qual é o incômodo da mediunidade? Travou. É porque diz, ok, Nós podemos encerrar. sei. Obrigado a todos vocês. Mestre amado Jesus, só temos, Senhor, a te agradecer por tudo que nós estamos recebendo nesse momento. Que Doutor Pietro visite todos os lares da nossa irmã, trazendo paz, conforto e harmonia. Em teu nome, Jesus, damos por encerrado o nosso estudo. Obrigado a todos. Fiquem com Deus.